Olá, salve Maria. Sejam bem-vindos a mais um encontro de catequese online. No encontro de hoje, nós vamos trabalhar especificamente sobre a igreja e sobre o ser cristão. Primeiramente, o que é ser cristão? Qual é a definição de cristão? Segundo o Google, segundo o dicionário, em qualquer meio de pesquisa, ser cristão é ser batizado, é crer e professar a doutrina de Cristo, isso de modo abrangente. Mas o que é ser, então, um cristão católico? Para ser um cristão católico, basta a gente ser batizado? Não. O cristão católico é aquele a qual é batizado e, posteriormente ao batismo, ele recebe outros sacramentos, por exemplo, a Eucaristia, a Crisma, o matrimônio, enfim. Em outras palavras, todos nós somos cristãos desde o batismo. Mas quem abandona a igreja e, consequentemente, a fé numa altura da vida, essa pessoa é verdadeiramente cristão? Essa pessoa é verdadeiramente cristã? Respondendo a questão anterior, não. Ser batizado em uma determinada igreja, ou no caso de nós, enquanto católicos, receber sacramentos, não significa que apenas o batismo em si, os sacramentos em si, seja suficiente para sermos bons cristãos. Por quê? Aquela pessoa que faz lá todo o processo, se batiza, recebe o sacramento da primeira comunhão, recebe a crisma, mas depois que ela recebe os sacramentos, ela abandona a igreja, ela acha que está de férias da igreja. Então, essa pessoa, ela está sendo um verdadeiro cristão? Não. Por quê? Porque essa pessoa não está cumprindo com os seus compromissos de fé, não está exercitando a sua fé. Então, por isso, que para ser cristão, verdadeiramente nós precisamos da fé. Não basta somente os sacramentos, pois os sacramentos, receber os sacramentos sem fé, eles não surtirão efeito nenhum na nossa vida. Porque quando a gente recebe um sacramento sem fé, é como se fosse uma formatura, que você vai lá, você recebe o canudo, você recebe o certificado e nunca mais volta naquele lugar. Então, quando você recebe o sacramento sem fé, é como numa formatura. Agora, quando a gente recebe cada sacramento com fé, a nossa postura deve ser diferente. E como nós, primeiramente, nos diferenciamos da nossa postura? Por meio da fé. Porque a fé, ela é a nossa resposta global e incondicional a todo o plano de Deus. Assim como está no Catecismo da Igreja Católica. Pela fé, o homem submete completamente a Deus a inteligência e a vontade. Com todo o seu ser, o homem dá assentimento a Deus revelador. Em outras palavras, é por meio da fé que se crê em Deus. Por quê? Porque a fé é um salto no escuro. É você acreditar em Deus, mesmo sem ter comprovações puramente humanas. Quando a gente verdadeiramente tem fé, nós não exigimos comprovações humanas, tal como é a ciência. Nós, por meio da fé, nós entendemos que Deus existe. Mesmo que isso não seja, digamos, comprovado pela ciência, mas pela fé, nós sabemos que sim, que de fato Deus existe. Primeiramente, então, para ser um bom cristão, nós precisamos da fé, certo?
E como foi explicado anteriormente, a fé ela é um salto no escuro. Ou seja, a fé é acreditar em Deus sem precisar da comprovação humana, sem precisar da comprovação científica. Tá, mas a fé não basta apenas acreditar em Deus. Nós, como os cristãos, devemos vivenciar a nossa fé. E como nós fizemos isso? Deus, ele não nos quer por momentos ou por fases. Exemplo, eu só rezo quando eu tô doente, na morte de um ente querido, num acidente, no momento de uma prova muito difícil, ou quando eu, digamos, não estudei lá o ano inteiro e chega no final, tem a recuperação, é um momento decisivo para passar de ano, né? Então, começa a rezar nesse momento. Mas aí, então, vai lá, Deus concebe a bênção de eu passar, mas quando eu chego no outro ano, eu me esqueço de Deus, eu não rezo mais, eu não vou mais na missa. Não. Não é assim que deve funcionar a nossa fé. Por quê? Porque Deus, ele nos quer por inteiro, não pela metade, não só por momentos. Então, ou seja, nós precisamos alimentar a nossa fé. Por quê? Quando a fé ela não é buscada, ela não é alimentada, ela é morta, ela é uma fé inexistente. Então, de que maneira nós, enquanto jovens, enquanto cristãos católicos, podemos alimentar a nossa fé? Primeiramente, com oração comprometida, uma oração frequente e efetiva, ou seja, rezar de manhã, rezar de noite, sempre quando deita, quando levanta, leitura e meditação bíblica diária. Se vocês não conseguem assim interpretar essa leitura assim diretamente da Bíblia, pode ir no aplicativo Pocket Terço, tá? Que lá tem a leitura do dia. A recepção frequente dos sacramentos, ou seja, recepção da confissão, do sacramento da comunhão, participar da missa com certa frequência, também atos de misericórdia espontâneos, o exercício da caridade, não só a caridade material, como, por exemplo, ajudar um pobre, ajudar uma pessoa necessitada, mas a caridade espiritual, que é orientar, dar bom conselho, não ser ocasião de pecado, porque a modéstia, por exemplo, ela é um ato de caridade. Então, ou seja, a caridade ela não se dá somente por meio de coisas materiais. Adoração frequente ao Santíssimo Sacramento. Aqui, nas nossas comunidades, infelizmente, nós não temos o ostensório, que é, digamos, que é o objeto litúrgico ao qual se coloca a hóstia ali, o corpo de Cristo para adoração, mas nós podemos fazer essa adoração, diante do sacrário, e que tem a mesma validade. A meditação, os estudos sobre palestras espirituais, homilias, cursos, enfim. Por exemplo, eu não entendi tal coisa que eu li na Bíblia. Eu li um trecho lá da Bíblia e eu não entendi aquilo que eu li. Então, eu vou lá no YouTube, por exemplo, e pesquiso sobre padres que falam sobre isso, que tem vários. Por exemplo, o padre Leonardo Wagner, ele trabalha muito sobre confissão. Nós temos o padre Paulo Ricardo. Enfim, tem tantos outros padres que trabalham nessa questão. E também no Instagram, com certeza, a maioria de vocês, se não todos, tem Instagram. Tem lá o catequista, que comanda é o diácono Alexandre Varela, jornalista, credenciado pela Santa Sé.
E lá ele explica muitas coisas, dá dicas, explica assim uma linguagem bem acessível, né? Assim, até com um certo humor. Então, sim, se vocês têm uma certa dificuldade para entender algumas coisas, sigam eles lá que é sucesso. Direção espiritual. Essa direção espiritual ela pode ser feita tanto com diáconos como com padres, né? Que é essa direção espiritual? É você conversar com o padre, pedir algum conselho sobre determinado acontecimento da sua vida. Assim, olha, tá acontecendo tal coisa na minha vida. Eu não sei como eu vou agir nessa situação. Você pedir uma orientação, para o padre, para o diácono, enfim. É uma pessoa que tenha uma maturidade suficiente para conseguir te orientar. E por fim, a vida em comunidade. Porque não adianta eu ser o bom católico lá no Instagram, lá no YouTube, o rezar em casa se eu não tiver a vida em comunidade. Sozinhos, nós não somos nada. Nós precisamos uns dos outros. Então, por isso que a vida em comunidade, você participar ativamente de uma comunidade, ela é fundamental, inclusive para o fortalecimento da tua fé. Ainda no que tange a vida em comunidade, é importante salientar, como eu já havia falado anteriormente, que ninguém é cristão sozinho. Não existe cristão isolado do mundo. Não existe cristão apenas virtual. Ou seja, todos nós, humanamente falando, temos necessidades de se unir uns com os outros. Temos necessidade de estar inseridos em uma comunidade. Por quê? Porque unidos à nossa comunidade, nós construímos, fortalecemos e amadurecemos a nossa fé. Na época de Jesus, ele escolheu 12 para observar e fazer curas em nome dele. E desses 12 nasceram outras comunidades até que chegou aos nossos dias de hoje. A Igreja Católica, ela inclusive foi formada por meio das comunidades, ou seja, não existe igreja individual. Para ser igreja, é preciso que nós sejamos unidos, é preciso necessariamente estar inserido em uma comunidade. Por fim, a fé, ela sempre traz compromisso. Tá? Não existe fé sem compromisso. A fé exige compromisso, exige vivência, exige participação e exige responsabilidade. E ela tem um compromisso vertical e horizontal. O compromisso vertical é a nossa relação com Deus. É a oração, é a leitura da Bíblia, é a recepção dos sacramentos, que conduz ao horizontal, que é a relação com o nosso próximo. E quem que é o nosso próximo? Os nossos pais, os nossos amigos, os nossos professores, colegas, enfim, esses são o nosso próximo. Fé supõe compromisso de vida, coerência de atitudes e necessidade de assumir em nome de Deus e em favor do irmão a fé. Portanto, para que isso se concretize, de fato é preciso e é necessário a participação comunitária. É necessário estar inserido ativamente em uma comunidade. Então, durante o encontro aqui, foi batido na tecla, vamos dizer assim, a questão de comunidade. Tá, mas o que significa, então, a igreja enquanto comunidade? A igreja, enquanto comunidade, somos nós. Cada um de nós somos igreja. E por quê? Que os batizados... Então, por quê
que nós confiamos, somos batizados, confiamos em Cristo, Evangelho, nós aceitamos a autoridade do Papa e dos bispos. Nós podemos dizer assim, desde quando que o bispo e o Papa lá no Vaticano mandam na minha vida? Não. Tá? Enquanto católicos, se nós somos verdadeiramente católicos, nós automaticamente aceitamos a autoridade do Papa e dos bispos. Nós que sempre conseguimos ver, além do pão e do vinho, o corpo e o sangue de Cristo, nós que veneramos, não é adorar, tá? Venerar, é a memória de Maria e dos santos, e por fim, todos nós que estamos rumo à santidade, através da união fraterna e da participação ativa em nossas comunidades. Ou seja, por que nós precisamos participar de uma comunidade? Porque cada um de nós somos igreja. Não existe igreja sozinha, não existe igreja de uma pessoa só. Por isso que todos nós devemos nos unir e formar uma grande igreja, a qual leva nós a Cristo. A hierarquia da igreja. Em primeiro lugar está Deus Trinitário, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Na segunda parte, o povo de Deus. E na terceira parte, os servidores da comunidade, a quais se divide em estéreos ordenados, que é o Papa, Bispo, Padre, Diácono, e os ministérios leigos, que é o irmão religioso, o agente da pastoral, os ministros, os catequistas, os leitores, enfim. Ou seja, quando nós assumimos uma liderança na igreja, seja ela por meio do sacramento da ordem, como o do padre, do bispo, ou seja, como no meu caso, catequista, o ministério leigo, nós estamos cientes que ao assumir uma liderança na igreja, nós não estamos acima do povo, nós estamos abaixo do povo. Por quê? Porque a nossa função na comunidade é servir e não ser servido. Assim como Cristo fez quando veio ao mundo. Ele serviu, ele não foi servido. Então, cada pessoa que assume o ministério na igreja, ela faz a mesma coisa. Ela nunca está acima do povo, ela está abaixo do povo. Por quê? Porque ela está lá para servir e não para ser servida. Agora vamos falar um pouquinho da igreja enquanto construção material. A igreja a qual todos nós conhecemos. A igreja, ela enquanto construção material, ela é o local onde determinada comunidade se reúne. Esse local é mantido através das festas, das rifas, do dízimo. Além disso, cada comunidade tem um CPC, que é o Conselho Pastoral Comunitário, que é responsável por cuidar e organizar as finanças e as melhorias na igreja e no salão paroquial. Ou seja, vamos citar um exemplo bem próximo de nós. Fundo do Campo está passando por reformas na igreja. E aqui no Goiabal, o nosso salão, está passando por reformas na churrasqueira, reformas para festa. Então, como é que digamos, o Fundo do Campo, o Goiabal, ele paga essas reformas? Quem organiza, quem vê a necessidade de cada reforma é o CPC, a famosa diretoria, que eles falam, mas o nome correto é CPC. É o CPC que comanda, que libera o dinheiro, arrecadado através de rifas, através de festas, para que sejam realizadas essas obras. Então, por isso que, inclusive, a contribuição de cada pessoa é importante. A igreja não se mantém sozinha. E as pessoas do CPC, eles não tiram
não tem como eles tirar os recursos próprios, né, para fazer essas reformas. Essas reformas, elas são feitas com o dinheiro da festa e com o dinheiro de rifas. Os cuidados das comunidades, ou seja, das várias igrejas que se tem em uma determinada região, fica sob responsabilidade da paróquia, onde o pároco e o vigário paroquial, quando tem, porque no momento nós não temos, né, nós só temos o pároco, que é o padre Darcy, são responsáveis pelo acompanhamento das comunidades que fazem parte daquela instituição. Por exemplo, na paróquia Santa Catarina, que é a paróquia a qual nós pertencemos, eles fazem acompanhamento, zelo das comunidades de Otacílio Costa e Palmeira. Ou seja, todas as igrejas católicas existentes em Otacílio Costa e na Palmeira são responsabilidade da paróquia. A diocese, portanto, ela é responsável pelos cuidados e atendimentos das paróquias de uma determinada região. A diocese, enquanto instituição, ela é administrada pelo bispo diocesano, né, e pelos secretários lá que ele mesmo designa para isso. Ou seja, nós, por exemplo, pertencemos para Diocese de Lages. Então, a Diocese de Lages, ela é a diocese responsável por cuidar de todas as paróquias da região serrana. Inclusive, mais para frente eu vou mostrar ali um mapinha de toda a região ali que pertence para a Diocese de Lages. Questão comunidade. Na comunidade, definição de comunidade. Há uma igreja que pertence a uma determinada comunidade, ou seja, é aquela igreja que se tem em cada comunidade ou bairro. Por exemplo, o que é comunidade? Igreja comunitária. Por exemplo, a igreja do Goiabal, igreja do Gujomim, a igreja do Fundo do Campo, Campo Chato, uma das igrejas lá da praça, a igreja do Fátima, São José, do Igaras. Então, cada comunidade ou bairro tem uma igreja. E essa igreja pertence, então, a uma comunidade. As igrejas comunitárias, vamos dizer assim, elas são mantidas por meio de festa, por meio das rifas e por meio do dízimo. Como citado anteriormente, os responsáveis por melhorias na igreja e no salão, bem como os cuidados com as finanças da igreja local, é o CPC, que é o Conselho Pastoral Comunitário. Aqui eu trouxe a lista ali de comunidades do interior, para vocês sim conseguirem se situarem sobre o que eu estou falando. Posteriormente, nós temos a paróquia, que é a instituição responsável pelo cuidado das igrejas comunitárias. Estes cuidados, eles são feitos pelo pároco, pelo vigário paroquial quando tem, diáconos permanentes e seminaristas. São esses os responsáveis por cuidar da paróquia. O que é esse cuidar? O cuidado com as finanças, que é a responsabilidade quase que inteiramente do pároco, questão do atendimento de missas, confissões, primeira Eucaristia, crisma, casamentos, exéquias, direções espirituais, enfim, tudo isso é responsabilidade da paróquia. Então, o que é o pároco? O que é essa função? É o padre que lidera, que comanda a paróquia, que organiza a questão das missas, que organiza as finanças da paróquia, enfim. Se tratando da nossa paróquia, essa é a função do padre Darcy. O padre Darcy,
ele é o pároco, ou seja, é o padre líder, o que lidera, é o que comanda a paróquia. O vigário paroquial é o padre ao qual auxilia o pároco na celebração de missas, confissões, exéquias, enfim. É o que auxilia o padre para tudo. Atualmente, nós não temos vigário paroquial. Nós só contamos com a ajuda do Marcos e do seminarista João até o final do ano. A paróquia ela é mantida com o dinheiro do dízimo, das festas paroquiais e também com o dinheiro das comunidades. As comunidades, todos os anos, elas repassam uma certa quantia para a paróquia. E essa quantia que advinda de cada comunidade é que mantém a paróquia de pé. Os responsáveis pelas melhorias, tanto na igreja matriz, quanto na casa paroquial, na secretaria paroquial, é responsabilidade do pároco, juntamente com o CPP, que é o Conselho Pastoral Paroquial. Por fim, nós temos a diocese, que é responsável pelos cuidados das paróquias de uma determinada região, que no caso da Diocese de Lages é a região serrana. A diocese, enquanto instituição, ela é administrada pelo bispo diocesano, que atualmente é o Dom Guilherme. Os responsáveis, pelos cuidados com as finanças é o CPD, que é o Conselho Pastoral Diocesano, juntamente com o bispo. A diocese, ela se mantém tanto pela arrecadação do dízimo, quanto pelas contribuições paroquiais, ou seja, pela contribuição de cada paróquia. E aqui eu trouxe um mapinha, aqui de todos os municípios pertencentes à Diocese de Lages. Esse aqui é basicamente a nossa região serrana catarinense. Mas eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque eu não sou professora de geografia, tá? Se vocês quiserem, vocês podem tirar um print do vídeo e dar um zoom ali para ver todos os municípios que pertencem à Diocese de Lages. Agora que nós falamos em ser cristão, na igreja enquanto comunidade, a igreja enquanto construção material, vamos nós então aos 3 pilares da Igreja Católica. Quem é da catequese presencial vai se lembrar disso aqui que eu falei já uma vez na catequese em resposta a uma dúvida da Kathleen, mas vamos lá de novo, novamente a explicação. Na Igreja Católica, nós temos 3 pilares. E o que são esses pilares? Primeiro pilar, ela é as Sagradas Escrituras. O que são as Sagradas Escrituras? É a Bíblia. Sagradas Escrituras, elas reúnem o ensinamento que Deus tem para a humanidade. Tais ensinamentos, eles estão na Bíblia. Mas nem tudo que Deus ensinou está unicamente presente na Bíblia. Ou seja, Deus nos ensinou muitas coisas. E muitos desses ensinamentos estão presentes na Bíblia. Mas nem todos os ensinamentos, humanamente falando, não existe a menor possibilidade de reunir todos os ensinamentos de Deus em um único livro, ou seja, então só a palavra de Deus, de certa forma, não é, digamos, suficiente ali para reunir todos os ensinamentos de Deus. Ou seja, existem vários outros ensinamentos aos quais não estão registrados na Bíblia. A Sagrada Tradição. Tradição é a fé viva daqueles que já morreram, ou seja, o conhecimento da fé que nós devemos ter.
A Igreja Católica, se ela existe até hoje, ela existe por meio da tradição. No início da igreja, na igreja primitiva, não existia a Bíblia. A Bíblia demorou muitos anos para ser escrita. Por quê? Porque a Bíblia ela foi escrita em lugares diferentes, por pessoas diferentes, em línguas diferentes. Então, demorou-se muitos anos para reunir todos esses escritos e formar a Bíblia, tal como nós conhecemos hoje. Então, a igreja só sobreviveu por meio da tradição. Que é a tradição? É passar um ensinamento de geração em geração. E foi por meio disso que a igreja sobreviveu. Por isso que a sagrada tradição é um dos pilares da Igreja Católica. E por fim, nós temos o Sagrado Magistério, que aqui no caso não é aquele magistério, o curso que tinha antigamente para ser professora, tá? Não é desse magistério que nós estamos falando. Magistério é um determinado grupo que é da igreja que recebe uma ação especial do Espírito Santo para que a revelação de Deus não se perca e se mantenha sempre fiel. Ou seja, o Sagrado Magistério ele foi fundamental na elaboração da Bíblia. Por quê? Porque foi através do Sagrado Magistério que foi separado aquilo que era de fato inspiração de Deus daquilo que era inspiração puramente humana. Sim, a Bíblia ela foi elaborada por meio da Igreja Católica, tá? Então, posso dizer com toda certeza que sem a Igreja Católica não existiria a Bíblia, tá? Então, por isso, sim, que esses 3 pilares, eles são fundamentais, São os pilares que mantêm a nossa igreja em pé. E também é claro que, embora não seja o pilar, nós temos a sucessão apostólica. E o que é a sucessão apostólica? É o comando da igreja, A igreja ela foi fundada por Jesus e confiada a Pedro. Essa sucessão apostólica vem de Pedro até o Papa Francisco, nos dias de hoje. Ou seja, Pedro foi o primeiro Papa. Desde Pedro se passaram vários papas, em torno aí de 200 e poucos papas, até chegar em Francisco, que é o nosso Papa atual. A igreja e a opção pelos pobres. Na história antiga, o povo de Israel, lá no livro do Êxodo, vamos ver que os hebreus eles eram um povo escravizado na terra do Egito. Não tinham direito a nada e eram obrigados a fazer obras para o faraó, sem remuneração, com uma péssima alimentação que mal os mantinha em pé, com uma mão de obra barata nos dias de hoje. Mas o destino desses homens e mulheres muda por intermédio de Moisés, que com o apoio do Senhor consegue tirar o povo nesse sofrimento, libertando eles do Egito e das mãos do faraó para irem rumo à terra prometida. A Igreja de Cristo, ela é sinal de esperança para o povo sofrido, na medida a qual se prega uma sociedade sem injustiças e desníveis gritantes, mas com uma igualitária preocupação com o bem de todos, com o amor, com a partilha, com a solidariedade, sinais atuais e visíveis do reino definitivo. Por isso, cada cristão tem o compromisso de ser o sinal de esperança para os fracos, tornando-se assim bem-aventurados com quem procura viver o Evangelho, preocupando-se com os irmãos
e lutando pela paz e pela justiça. E por isso que as preocupações com os pobres, elas devem partir somente de cada pessoa. Deve estar pensando, tá, mas lá no Vaticano tem tanto ouro, a cadeira do Papa é de ouro, tem tanta coisa de ouro, por que que a igreja não vende esses ouros, essas coisas, digamos, luxuosas e ajuda os pobres? Então, para comprovar que a igreja ela não é fechada em si, ela é uma igreja que ajuda, sim, os pobres. Então, a Igreja Católica é a instituição mais caritativa do mundo. É uma instituição que mais ajuda pessoas no mundo. E para isso, para comprovar isso com fatos, com dados, eu trouxe aqui uns gráficos através dos dados que eu retirei do site ChurchPop. Na Ásia, por exemplo, a Igreja Católica ela mantém 1.076 hospitais, 3.400 dispensários. Deve estar pensando, o que é dispensário? Dispensário é tipo um hospital para aquelas pessoas que não têm condições de custear medicamentos, de custear consultas particulares. Vocês devem estar pensando, tá, mas e o SUS e os postinhos de saúde? Nos outros países, nós não temos SUS. Nós não temos postinhos de saúde nos demais países do mundo. Ou seja, se você precisa consultar para uma gripezinha, você precisa pagar. Então, os dispensários existem justamente para isso. É como se fosse, digamos, os postinhos de saúde aqui no Brasil. 330 leprosários, 1.685 asilos, 3.900 orfanatos, 2.960 jardins de infância. Isso só na Ásia. Na África, por exemplo, pelos dados que nós podemos olhar, se não fosse a ajuda da Igreja Católica, muitos hospitais, escolas seriam fechados. Então, a igreja ela não é fechada em si. Ela ajuda muitas instituições pelo mundo. Aqui nós temos as instituições mantidas no continente americano, na Oceania e também na Europa. Certo? Dúvidas? Então é só vocês chamarem no Whats, dentro das possibilidades. Vou estar respondendo, certo? E até nosso amigo secreto.